As cidades do amanhã, elas vão ser planejadas considerando a necessidade de todas as pessoas. Elas precisam abraçar essa diversidade e isso vai ser feito através dos espaços públicos, que são as vias, as áreas verdes, né? Os ambientes ali em comum, e vai demonstrar melhor para a sociedade que aquele indivíduo está mais acolhido e ele é relevante, né? Nós vamos ver várias centralidades do nosso país sendo revitalizadas, que é um processo natural de acontecer. O planejamento urbano ele vai exigir que isso aconteça e existe uma pressão da sociedade também. Então, as cidades elas vão contar com mais espaços públicos vibrantes, né? E falando um pouco de meio de transporte alternativo, são várias as possibilidades que o deslocamento autônomo vai permitir para essas cidades, tá? E o progresso tecnológico ele contribui para tornar essas cidades mais ecologicamente sustentáveis e deixar com que elas sejam mais inteligentes, usando a energia de uma maneira mais eficaz, e ter uma estrutura mais consistente com a necessidade daquele povo. Fala, proseante, bom ou não? Guilherme Valente aqui. Hoje nós vamos mergulhar um pouco mais sobre planejamento urbano mais eficiente e sustentável. A gente já está discutindo há um tempo sobre as mudanças que o mercado da construção tem sofrido, passado, e em linha, principalmente, do que a gente chama dessa tríade de construção industrializada, construção verde e construção digital. O tripé molda e enfatiza uma construção que precisa de uma integração, uma digitalização maior. Sabendo disso, vamos discutir um pouco mais sobre assuntos pertinentes do mundo da construção. Olha só, quero te convidar para imaginar uma cidade onde tudo é pensado para as pessoas e pensado para o meio ambiente. Uma cidade que ela funciona bem hoje e, além disso, já está preparada para os anseios do futuro. Esse é um lugar onde a tecnologia moderna e um planejamento mais cuidadoso, eles vão criando espaços mais agradáveis e acolhedores. O local está mais aderente ao a alguns meios diferentes de se viver. Antigamente, as cidades elas separavam as pessoas. Mas agora eu quero que você pense num lugar onde tem mais valor ali no entorno e nessa cidade. Desde as ruas até os parques é pensado para que todos se sintam mais incluídos. Isso vai, independentemente da condição de origem, né, de onde veio. Por quê? Porque existem inovações importantes dentro desse caminho. E as cidades estão mudando. Essa mudança nas cidades, elas vão sendo provenientes de ideias, de pensadores, onde, por exemplo, as praças e os parques, eles são pontos de encontro para as pessoas. Tudo que você precisa ali está a 15 minutos de caminhada. Esse tipo de conceito é um conceito muito importante para as cidades do futuro. Isso é imaginado por várias pessoas e deixa a vida mais compacta e cheia de vida. Respeita a natureza, promove uma convivência mais harmoniosa e um desenvolvimento urbano que tem uma participação maior de todos os envolvidos. Em Barcelona, por exemplo, que é um case interessante, existe um guia que mostra como as cidades podem ser planejadas pensando nesse dia a dia de 15 minutos. Olha só que interessante. E em Paris, que é uma cidade de 15 minutos, ela tem um plano no papel e também uma realidade tem transformado ali a vida das comunidades no entorno. Isso tentando, né, se tornar mais amigável e reduzir a necessidade de trânsito, né? E isso gera impacto significativo também financeiro para os municípios, né? Porque o carro hoje tem uma perturbação ali no meio urbano, precisa ser considerado nos estudos das cidades, nos estudos de planejamento urbano. Bom, então a gente percebe um movimento muito interessante, porque as cidades elas estão mudando. Imagine que as cidades elas vão sendo atualizadas de acordo com as novas regras de convivência, né, que a humanidade vai
se reorganizando. Então, dessa forma, epicentros de formação de centralidades menores é uma tendência no conceito do novo urbanismo, e são tendências importantes que os planejadores urbanos e que também os urbanistas têm vislumbrado ali como uma forma muito mais sustentável de viver em comunidade. Essas tecnologias sustentáveis, tá, que são tecnologias que estão ajudando a criar essas cidades mais conscientes, né, principalmente relacionadas ao meio ambiente, isso vai sempre em linha de duas questões. A questão sobre cuidar da natureza e também sobre melhorar a vida das pessoas, e adicionaria uma terceira questão, que é proporcionar economia para o município. A tecnologia ela é chave para tornar as cidades tanto sustentáveis economicamente quanto do ponto de vista ambiental. Para isso, elas precisam crescer de maneira mais inteligente, ter sistemas mais avançados do ponto de vista de economia de energia, prédios que possam lidar melhor com a questão do lixo, e a tecnologia ela também ajuda a planejar melhor essas cidades com base em dados do passado, sendo mais inclusivas. Como as tecnologias estão mudando rapidamente, a gente começa lá em inovações mais básicas e vai trazendo isso para coisas até mais complexas. É importante mostrar essas mudanças e que a tecnologia está indo além de criar só nova tecnologia, ou realmente reforçar uma revolução ali em favor de várias temáticas importantes de crescimento do nosso planeta, né? A tecnologia ela proporciona uma questão muito interessante, que é usar dados e modelos virtuais para poder prever o futuro, para poder prever cenários. E isso é um papel muito importante para a tecnologia de construção virtual, engenharia digital e sensoriamento para as novas cidades, né? E se torna essa ferramenta para melhorar a vida de todos de uma forma mais sustentável, porque uma simulação de uma determinada região permite melhores tomadas de decisão dentro daquele universo ali municipal. A gente precisa encontrar jeitos e maneiras de ganhar dinheiro que prejudiquem muito menos o meio ambiente. É usar de forma mais racional os recursos. Isso porque a gente precisa pensar que as cidades elas crescem junto com a natureza e não contra ela, né? E esses benefícios econômicos, eles estão ligados não só à questão do transporte, na redução da quantidade de pessoas em transportes únicos, mas também ajudar as pessoas do ponto de vista econômico ali nesse crescimento. Essas cidades, ao cuidar do meio ambiente, a gente torna a vida mais saudável e sustentável para todo mundo, né? E esse conceito é um conceito de planejamento mais sustentável. A ideia de algumas pessoas, né, e algumas teorias é que realmente um plano real para o futuro das cidades vai combinar novidades na parte de transporte, na construção e leis para criar essas cidades mais criativas e com tecnologias mais avançadas e com menos impacto na vizinhança. Essas ideias elas são importantes para a gente poder mudar e vislumbrar como que as coisas vão acontecer e dar até um senso de justiça maior para os habitantes, né, das cidades mais sustentáveis, e elas se tornam cada vez mais inclusivas, tá? O futuro, né, das cidades sustentáveis está acontecendo agora, né? Todo mundo vai poder ajudar a moldar isso com inovações, ideias, esforços. Existem várias iniciativas governamentais que premiam a inovação para as GovTechs. Isso é muito interessante, né? Startups resolvendo problemas de governo, por exemplo. E aí eu quero trazer alguns insights que estão relacionados a isso. Em primeiro lugar, as cidades do futuro, elas vão ser construídas pensando em todos. Ruas, prédios, parques serão lugares onde você vai ter uma diversidade maior sendo celebrada ali naquele local. Isso mostra que as pessoas são bem-vindas, né, dentro de todos os lugares permeando aquela cidade. O planejamento mais inovador do ponto de vista urbano para essas cidades é a gente criar novas formas de se locomover e uma convivência mais próxima da natureza. Isso pode acontecer com carros autônomos,
com veículos maiores autônomos, não só como carros, mas como ônibus, e também um avanço tecnológico que vai desde o sensoriamento de todos os itens, né, dentro daquela cidade, daquela centralidade, isso principalmente focado no uso mais eficiente de energia, né, para que a gente possa otimizar esse processo, né. As cidades do amanhã, elas vão ser planejadas considerando a necessidade de todas as pessoas, elas precisam abraçar essa diversidade, e isso vai ser feito através dos espaços públicos, que são as vias, as áreas verdes, né, os ambientes ali, né, em comum, e vai demonstrar melhor para a sociedade que aquele indivíduo está mais acolhido e ele é relevante, né. Nós vamos ver várias centralidades do nosso país sendo revitalizadas, que é um processo natural de acontecer. O planejamento urbano ele vai exigir que isso aconteça e existe uma pressão da sociedade também. Então, as cidades elas vão contar com mais espaços públicos vibrantes, né? E falando um pouco de meio de transporte alternativo, são várias as possibilidades que o deslocamento autônomo vai permitir para essas cidades, tá? E o progresso tecnológico ele contribui para tornar essas cidades mais ecologicamente sustentáveis e deixar com que elas sejam mais inteligentes, usando a energia de uma maneira mais eficaz, né, e ter uma estrutura mais consistente com a necessidade daquele povo. Então tá, ó, já tá ligado dessa conversa que a gente já teve aqui sobre essas tecnologias sustentáveis, certo? Então, o que acontece? A sustentabilidade ela deixou de ser uma questão identitária dentro do processo de construção e faz parte do desenvolvimento, e por isso que eu defendo esse tripé de construção do futuro: mais industrializada, mais verde e mais digital. Isso contribui para um ciclo positivo do processo de construção, seja ele física, seja ele virtual, e essas tecnologias elas ancoram o crescimento das cidades. Por quê? Porque quando você tem infraestrutura, você consegue manter aquele crescimento mais contínuo, né? Se você dá um equipamento, um bom equipamento para um bom operador, a chance disso funcionar é muito grande. Mas se você tem um bom operador e um equipamento ruim, as coisas elas vão começar a se desorganizar. Então entenda a cidade como um equipamento urbano, né? Como algo que é um equipamento para as pessoas. E se esse equipamento não está coordenado o suficiente, o que é algo muito difícil pela complexidade da vida urbana, a gente tende a encontrar outros caminhos, e naturalmente o caminho da sustentabilidade ele vai promover um uso mais eficiente da cidade e vai levar para um planejamento urbano mais organizado. O que isso tem a ver com tecnologia? Porque com as novas capacidades descobertas recentes aí de processamento de dados, de construção virtual, o gênio digital, a capacidade de desenvolvimento e colocação de sensores nas cidades, tudo isso melhora o tecido urbano e deixa ele mais de uma maneira mais simples, apesar da sua complexidade toda de informação. Por quê? Porque a gente consegue levar uma camada de dados e informações para simulação de cidades e também para simulação de informações tanto de sustentabilidade quanto de sensores, quanto de trânsito, e assim a gente vai construindo um ecossistema mais equilibrado. Tá falado, prosseante? Deu para amadurecer aí as ideias carrancudas relacionadas às cidades, né? A gente tem esses achismos, né? Que é de que a cidade ela é algo muito simples, muito fácil de ser desenvolvida e não precisa de muito estudo, precisa de muitos especialistas em torno disso e também de muita tecnologia e de muita inovação. Siga-nos nas redes, tá? Já vou fazer o jabá aqui para você não deixar de receber esses insights, que são insights poderosos, que vão despertar em você oportunidade de negócio, oportunidade de inovação, novos usos para desenvolver dentro do trabalho, do lugar onde você está, e é dessa forma que eu quero contribuir. E eu gostaria que você deixasse nos comentários aí se as cidades brasileiras elas vão seguir essa tendência para o futuro de cidades mais sustentáveis ou não. Coloca a cidade
onde você está falando e se você acha que isso vai vingar ou não, meu caro prosseante.